Bom, quero falar aqui com vocês também sobre o Medioli, que é o prefeito lá da cidade de Betim, que deu, no caso, uma entrevista, uma live que ele fez para a imprensa e também transmitiram lá no site do O Tempo e também no canal deles do YouTube, falando um pouco sobre esse projeto, com algumas fotos, né, dos projetos e tudo mais, e explicando aquilo que já tinha sido noticiado, no caso já na manhã dessa quarta-feira, que eu trouxe um vídeo aqui inclusive para vocês. Nesse aqui agora eu quero só dar alguns detalhes um pouco mais em cima e também o que o Medioli falou sobre esse caso. Caso você queira ver o vídeo mais completo, pode ficar aqui até no final, eu vou deixar no final para vocês como sugestão aqui desse vídeo. Enfim, ele que falou que esse projeto deve ser finalizado, ou seja, ter as obras todas bem encaminhadas daqui 20 dias mais ou menos, como que seria, por exemplo, o estádio e tudo mais, ou seja, tem que ter essa elaboração, né, desse projeto, que seria em 20 dias, e já prevê um encontro com o Ronaldo, possivelmente nos próximos dias também. Não dá para saber qual data exata, mas o Ronaldo já disse que vai ficar, chegou hoje, inclusive nessa quarta, em Belo Horizonte, e vai ficar de 15 a 20 dias na capital mineira. Então a expectativa é de que, quem sabe, semana que vem, no máximo, já tenha esse encontro e que possa, ter um avanço, ou se o Ronaldo não quiser, essa construção do estádio. Que lembrando, ele ainda no momento que eu estou gravando esse vídeo, não se pronunciou sobre, eu acho uma excelente oportunidade para o Cruzeiro, e a torcida reagiu bem, né? Eu gravei o vídeo hoje de manhã, tinha acabado de sair a notícia, então não deu tempo ainda de analisar o que vocês estavam falando sobre esse caso, mas pelo que eu vi agora, com o passar do tempo, eu vi que vários torcedores gostando bastante dessa ideia, mesmo sendo na cidade vizinha, né? Ficaria uma distância ali razoável, mas até algum argumento válido. Para muita gente que morava, por exemplo, um pouco mais afastado, ficava muito longe do Mineirão, e fazendo uma linha exclusiva para chegar até o estádio, tendo todo esse planejamento, poderia até ser um pouco mais fácil, né? Já que poderia pegar aquela via expressa que seria do lado e facilitar bastante a chegada, do que ter que passar, atravessar o meio da cidade inteira. Isso é uma questão muito importante. Então tem que ver como que vai ficar isso. Não é um projeto fácil de ser decidido por uma semana para outra. Tenho certeza que vai ter esse encontro aí com o Ronaldo, com a gestão do Cruzeiro, que pode ser um passo importantíssimo, para o futuro aí da Raposa, ter um estádio próprio. Vamos ver como que vai ficar essa história. Que lembrando, esse estádio está previsto para ter uma capacidade de 45 mil torcedores e em shows mais de 52 mil pessoas. O Cruzeiro que, no caso, iria receber esse estádio da cidade de Betim, que já está com quase tudo aprovado para a construção desse estádio, e também para um investidor que iria fazer a construção, que iria custar algo próximo de 450 milhões de reais. O Cruzeiro iria ficar com 80% da bilheteria, poderia ainda vender o name rights e tudo mais, a receita iria ficar com o próprio Cruzeiro, tá? Então, uma notícia aí extra, e que poderia gerar até mais de 150 milhões de reais para o Cruzeiro apenas aí de início, já antes de começar o estádio, de começar a jogar lá. O Cruzeiro não vai ter gasto nenhum, ainda já teria uma expectativa de receita de mais de 150 milhões. Então vamos ver, eu acho uma boa proposta, esperar para ter mais informações ainda sobre esse caso, porque não é uma decisão fácil, mas pelo que o Cruzeiro já está passando com o Mineirão há muito tempo. O Ronaldo também já deixou claro, ele que começou com essa ideia de construção de um estádio para o Cruzeiro, mas não tinha intenção de fazer por agora. Quem sabe depois dessa proposta aí não possa fazer ele pensar sobre a possibilidade de ter um estádio próprio para o Cruzeiro. O Medioli, quando foi perguntado também, um dos trechos lá que o prefeito disse, ele falou o seguinte, abre aspas: foi oferecido ao Cruzeiro e não terá nenhum investimento por parte do clube, que poderá ter os direitos comerciais da arena, mais ou menos da proporção do Palmeiras em sua arena, com prioridade de uso. Se houver conflito com outro evento, a empresa que será criada para gerir o estádio providenciará outro local para o jogo. Então é uma questão que o Palmeiras também passa lá com a Allianz Arena, mas é uma questão bem tranquila, bem raro você ver o jogo do Palmeiras que não seja lá no seu estádio, então eu vejo que é uma coisa que pode ser bem interessante e que já é de acostumar. Ter algum show, por exemplo, no dia que já está marcado há muito tempo, aí sai um sorteio da Copa do Brasil, mas faz parte, pelo menos vai ter algumas outras opções de estádios, que eu tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você é a favor, é contra, o que você está achando dessa ideia, e agora com um pouco mais de informações dessa live aí do Medioli. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Lucas Silva e uma notícia não muito boa envolvendo o volante, onde assim, o documento revelou que ele tem um processo na justiça contra o Cruzeiro em 2021, cobrando um valor superior aos 770 mil reais do Cruzeiro, tá? Essa matéria lá do Diário Celeste que trouxe essa informação bem interessante também. O volante que surgiu nas categorias de base, foi campeão do Brasileirão 2013, 2014 e das Copas do Brasil de 2017 e 2018, já havia afirmado que não ia levar o Cruzeiro na justiça por conta de
de toda a gratidão que ele tem ao clube. Isso é uma matéria de mais ou menos um ano atrás. E olha que ainda em 2021 ele entrou então com essa ação contra o Cruzeiro na Justiça, cobrando esses 770 mil reais. Enfim, essa notícia que não veio à tona antes, ficamos descobrindo apenas agora por conta do Cruzeiro ter revelado vários processos, né, para esclarecer como que iria fazer essa quitação das dívidas, e apareceu aí, o pessoal lá do Diário Celeste pesquisou e achou essa aí do Lucas Silva com uma dívida, né, de 770 mil reais junto ao Cruzeiro, que já era de se esperar, tá? Pelo menos ele não processou o Cruzeiro lá em 2020, 2019, que estava uma bagunceira, mas acabou chegando esse processo aí de 770 mil ao Cruzeiro. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse caso envolvendo o Lucas Silva. Vamos ver se ele vai se pronunciar, falar um pouco a respeito disso, já que ele havia falado que não iria levar o Cruzeiro na justiça nos próximos anos. Lembrando que ele saiu em 2019, não jogou na temporada de 2020 e está desde o ano passado, em 2021, pelo Grêmio, onde ano passado fez 46 jogos, 3 gols. Nessa temporada tem um gol marcado em 22 partidas até aqui. Tem sido titular absoluto na posição. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre esse caso e esse processo de quase 800 mil reais do Cruzeiro junto ao Lucas Silva em 2022. Penúltimo assunto desse vídeo é sobre o Manuel, que cobra um valor absurdo do Cruzeiro na Justiça, que é de algo próximo de 4,3 milhões de reais, onde o zagueiro alega que não recebeu as parcelas que ele teria direito a um acordo que chegou com o Cruzeiro, no caso, na última temporada, e queria receber os vencimentos a partir de dezembro de 2021 até abril desse ano, e não foi realizado nenhum dos pagamentos. Não sabemos qual que era o valor exato, que foi parcelado, o valor das parcelas e o montante total, porém tinha um acordo que, se o Cruzeiro atrasasse mais de 90 dias, poderia aplicar uma multa em relação a esse contrato de 5% do valor, e também que todas as parcelas teriam que ser pagas com valor antecipado. Então isso é muito ruim, até porque o Cruzeiro chegou em vários acordos anteriormente da gestão do Sérgio Rodrigues, e o Ronaldo, a gestão do Cruzeiro atualmente, pelo visto, tem interesse mais de deixar essa dívida dentro da instituição do Cruzeiro do que ficar fazendo a parte com o jogador, até porque tem a possibilidade de parcelar em muito mais anos, né? Se fosse chegar a um acordo com o atleta, geralmente ele chega em 2, 3 anos se o atleta saiu de bem aqui no Cruzeiro, né? Porque senão sei lá, 500 mil reais por mês em um ano para pagar a dívida com o jogador. Do Manuel seria algo próximo a isso. E assim, o jogador entrou na justiça cobrando esses vencimentos, que agora mais um problema para a parte jurídica do Cruzeiro. Não é à toa que até eu trouxe aqui para vocês na quinta-feira, que o Cruzeiro contratou um escritório de advocacia para ficar o tempo todo, para resolver essas questões burocráticas do Cruzeiro, porque praticamente toda semana chega um processo aí na Raposa. Melhorou bastante comparado com o que era em 2020, 2021, mas ainda assim temos processos gigantescos e milionários como esse do Manuel de 4,3 milhões de reais. Esse valor que tem aí, no caso, em relação à dívida de salários atrasados e também por conta do contrato, é um valor bem surpreendente, na minha opinião. Pensava que seria até menor do que isso. E ele que saiu do Cruzeiro, foi para o Fluminense nesse ano, que tem conseguido jogar um pouco mais com frequência, 20 jogos até aqui, com 2 gols e 2 assistências. Ele que se destacou bastante na temporada de 2020, naquela reta final de contrato dele com o Cruzeiro, onde fez 26 partidas na Série B, 5 gols marcados e 2 assistências. Cruzeiro e Manuel que vão se reencontrar agora pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários sobre esse valor, cobrado aí pelo zagueiro de 32 anos de idade, mais de 4,3 milhões de reais, mais um problema aí para o Ronaldo resolver. E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar com vocês é sobre o Marcelo. Aí você deve estar me perguntando, mas é o que? Para ele jogar no Cruzeiro ou algo nesse sentido? Não, muito por conta de que ele vai continuar ainda no futebol europeu, pelo menos até a próxima janela de transferências, em julho do ano que vem. Mas a grande questão é que ele tem interesse de comprar um time no futebol brasileiro. Ele já tinha interesse de ter uma participação em algum time tradicional aqui no país. Inclusive está tendo alguns rumores, e confirmação por parte do Globo Esporte, de que o Marcelo tem interesse na compra do Santa Cruz. Porém, parece que dentro do Santa Cruz tem ainda muita burocracia para essa compra realmente acontecer. Realmente, no Brasil, tem várias pessoas que não querem soltar esse osso, de ser presidente, conselheiro de clube, porque chegando com a empresa acaba absolutamente tudo isso, Então, é uma questão muito importante, e o Marcelo tem interesse de ter uma participação em um time relevante, tradicional aqui no futebol brasileiro. Procurou o Santa Cruz, tem essa questão aí de que se vai realmente permitir essa venda ou não. Então o Azures e o fundo dele de investimentos, a D12, está aguardando para ver como que vai ficar essa situação. Porém, aqui no Cruzeiro já
até foi especulado várias vezes, né, por conta da proximidade do Marcelo com o Ronaldo, que ele poderia jogar no clube, e isso acabou sendo descartado porque depois do título da Champions League, o Marcelo deixou claro que quer continuar jogando a competição e deve seguir no futebol europeu. Porém, o Ronaldo já tinha oferecido percentuais do Cruzeiro para 2 empresários. O primeiro que foi confirmado, o Pedro Lourenço, que confirmou ao O Tempo, lá no final do mês de janeiro, que o Ronaldo ofereceu 20% das ações do clube por 89 milhões de reais. E também para o Nicolau Esteves, que é um fundador de uma empresa gigantesca na área de medicina, que tem uma fortuna mais de 3 bilhões de reais. Também teve conversas que poderia ter uma fusão, uma compra, né, desses 20% ou até mais para um outro investidor, que até agora não aconteceu absolutamente nada. Então vamos aguardar para ver essa informação. Será que, por exemplo, poderia ter algum acordo entre o Marcelo e o Ronaldo, muito por conta deles já serem próximos? E pensa, né, o tanto de visibilidade que daria o Cruzeiro, simplesmente os donos deles ser o Ronaldo e o Marcelo. Então isso daria uma visibilidade gigantesca ao Cruzeiro, que vai lembrar, o Marcelo também já jogou aí mais do que 14 temporadas consecutivas no Real Madrid, então teria condição de fazer esse investimento aí de 89 milhões de reais por 20% das ações do Cruzeiro tranquilamente. E o Ronaldo já deixou claro que não descarta essa possibilidade desde o início do ano, né, de vender um percentual do Cruzeiro. Ele continuar a ser o acionista majoritário, tem 90%, mas, por exemplo, vender 20%, continuar com 70% e até mesmo ter esse dinheiro para ter um certo lucro, podemos dizer assim, e colocar uma parte no Cruzeiro para ainda vir mais forte, pagar algumas dívidas que tiver. Então eu acho bem interessante e vejo que pelo menos daqui a algum tempo deve sim também chegar um novo investidor no Cruzeiro. Quem sabe poderia ser o Marcelo aí também. Parece meio doidura, mas não descarto completamente essa ideia, muito por conta dos dois serem muito próximos. E tem essa questão aí também, né, se a visibilidade que o Cruzeiro poderia cobrar por um patrocínio master no time que é simplesmente do Ronaldo e do Marcelo poderia ser gigantesca. E tem uma questão também que será que se o fundo, né, do Marcelo, que também é dono do Azures, e o Mafra, time lá da 2ª divisão de Portugal, teria interesse de ter uma participação pequena, de 20% no clube, ou realmente comprar o time e fazer do jeito que ele quiser, né? Tem essa questão também, se eles vão ter esse interesse ou não, mas estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa possibilidade, essa ideia que eu coloquei aqui para vocês. Estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês que eu já trouxe hoje aqui, né? É esse aqui do Paulo Pesolano, que teve uma procura oficial por parte do Flamengo. Vai dar uma olhada qual que é o salário do treinador, até quando vai o vínculo dele com o Cruzeiro. E também esse outro aqui de manhã, onde eu falo sobre um ponta no futebol brasileiro que vai ficar livre no mercado e que, na minha opinião, poderia ser um baita jogador para chegar aqui no Cruzeiro. Além do link da VBet, caso de apostas, patrocinador aqui do canal, para você começar a fazer suas apostas nesse jogo contra o Vasco da Gama e também vários jogos do Brasileirão nesse final de semana. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!